Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então nós vamos dar início aos trabalhos dessa tarde, noite quase, né? E vamos neste momento, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui neste momento, para que possamos aprender, refletir com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, agradecer a esta casa que nos acolhe, né, com todo carinho, e a todas as equipes espirituais aqui presentes, que desde cedo já fizeram toda a limpeza fluídica para nos proporcionar esses momentos de paz, esses momentos excelentes para reflexão. E assim nós vamos agora envolver de muito amor e carinho a nossa irmãzinha Rita, que vai fazer a preleção dessa tarde. E antes vamos fazer a prece que o próprio Jesus nos ensinou, fazendo então a abertura dos trabalhos dessa tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde. Hoje o nosso evangelho vai ser sobre o capítulo 12. Capítulo tranquilo, né, pra gente, porque amai os vossos inimigos. É fácil, né? É um tema bem convidativo, né? Amai os vossos inimigos. Então Jesus disse, né? Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então, nessa fala de Jesus, a gente já percebe o amor que Deus tem por todos nós, né? Como nós, né, que somos pais, a gente também tem um amor incondicional e igual para todos os filhos. Embora, às vezes a gente fique, né, precise, na verdade, repreender um filho ou outro, mas a gente nunca vai abrir mão de um por causa do outro, né? Então, é esse amor que a gente pode comparar, o amor de Deus, né? Nós, quem é pai e mãe sabe, né? Que a gente tem amor pelos nossos filhos e a gente jamais vai abrir mão a favor de um deles, né? Então, quando Jesus pede para amar os nossos inimigos, na verdade, o que Jesus diz é o perdão, né? É o perdão que faz com que a gente ame os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos jamais seria a gente convidá-lo para entrar na nossa casa, abraçá-lo, beijá-lo, né? Simplesmente é perdoar a falta que ele nos fez. Por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente não está desculpando o erro do outro. A gente não está
conivente, achando bonito o que o outro nos fez, né? Mas a gente está se livrando daquele peso, daquela raiva, às vezes, daquele ódio que a gente carrega quando alguém nos faz alguma coisa, né? Então, quando Deus fala, amai os vossos inimigos, Ele quer dizer, faça o bem para quem te fez o mal. Por quê? Porque agindo assim, a gente está cortando um ciclo, né, maligno, que às vezes a gente trouxe de outra encarnação e está evitando que a gente leve isso para uma outra encarnação, né? Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, quando a gente fala inimigo, às vezes não é esse inimigo, né, que ao pé da letra, mas são às vezes desafetos. E onde estão os nossos mais promissores inimigos? Dentro do nosso núcleo familiar, né? Porque aí é o começo da nossa aceitação do outro, porque dentro da família a gente vai ter afetos e desafetos. Por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente vem. Uma parte são pessoas já com afinidade de outras vidas. E uma parte são os desafetos. Então, quando a gente fala nesses desafetos, dentro da família, é a oportunidade que Deus nos dá para essa reconciliação, né? Para a gente conseguir amar uma pessoa e mesmo sem saber que ela já foi o nosso inimigo. Então a gente quebra esse ciclo de raiva e de ódio, né? E Deus também fala o seguinte: se nós amarmos só quem nos faz bem, só a quem nos convém, qual é o nosso mérito? Qual é a importância que nós teremos em amar só quem é fácil, né, amar, né? O verdadeiro amor, o verdadeiro amor que Deus espera que nós tenhamos com o nosso próximo é esse amor, né, incondicional, seja o próximo quem for, né? Então, ele fala, né, fazei o bem a todos e auxiliar sem esperar alguma coisa. Então, muito grande será a vossa recompensa e serei filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus, né? Esse daí está em Lucas. E por que Deus é misericordioso com a gente? Porque se a gente fizer uma pesquisa interior, a gente vai enxergar os nossos defeitos, né? Então, aos olhos de Deus, a gente está no caminho para a perfeição, mas ainda nós somos imperfeitos. Então, se a gente acha que a gente merece misericórdia, então um desafeto nosso também merece, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. E, como eu estava falando, dentro da família, a gente tem aquela capacidade, né, de perdoar, como Deus disse, 70 vezes 7. Porque, às vezes, você tem um parente, às vezes não é não tão próximo, mas um parente um pouco próximo, que, como diz o ditado, o santo não bate, né? Então, aí você já tem que detectar que aí
o seu ponto de trabalho, né? De tentar a reconciliação antes que um ou outro desencarne e a gente acabe retornando com esse desafeto na outra encarnação, né? E às vezes a gente cria um inimigo, às vezes imaginário, né? A gente cisma, por exemplo, ela me falou alguma coisa, ou eu falei para ela, às vezes se ofende com determinadas coisas, outros não, né? Que às vezes não me afetou. E aquele que não se importou com o que eu disse, o que vai acontecer? Ele vai seguir e vai esquecer que eu existo. Ou vai olhar para mim normalmente. Em compensação, quem guarda aquela mágoa, quem fica com aquele ressentimento dentro, né? Anos e anos pensando, nossa, ela me falou aquilo, e fica, sabe, ruminando aquelas coisas. Quem que está sofrendo? É ela ou sou eu? Por isso que o perdão, ele não é para o outro. O perdão é para a gente mesmo. Então, quando a gente fala amai os nossos inimigos, é perdoá-los. E sim, esquecer o que ele nos fez, às vezes não é possível, né? Mas é possível, sim, não desejar o mal para ele, não querer o mal a ele, né? Então, esse já é o caminho para a gente conseguir começar, né, na verdade, essa lição de Jesus, que é amar o nosso próximo e amar principalmente os nossos inimigos, né? E às vezes a gente fica alimentando, né, essa raiva, e a gente, quando pensa nessa pessoa, a gente automaticamente já emite, como se fosse uma flecha, né, venenosa no outro. Por quê? Porque nós vivemos cercados, né, por ondas magnéticas. E onde está o nosso pensamento, está a nossa sintonia, né? Então, se você pensa em raiva, em ódio, em vingança, a sua mente, se você pensar em qualquer pessoa que você não está muito legal com ela, você vai mandar amor, luz para ela? Não. Você vai mandar automaticamente esses pensamentos ruins, né? E isso, o que vai gerar? Vai gerar esse encontro de sintonia. E cada vez mais essa diferença entre as pessoas, ela vai aumentando. Que às vezes por uma bobagem, uma coisa pequena, pessoas ficam sem falar, às vezes famílias se desfazem por causa de coisas tão pequenas, né? Então, por isso que a gente tem que ser vigilante, a gente tem que procurar sempre entender o outro. Como que a gente faz, então, para perdoar o nosso próximo? Estar na pele dele. Por que será que ele fez isso? Né? Entender, compreender que do mesmo jeito que eu tenho defeito, ele também tem. Às vezes os defeitos são diferentes. E às vezes nós somos muito intransigentes. Queremos que as pessoas sejam exatamente iguais. Nós somos. Querem que as pessoas pensem exatamente como a nossa cabeça. E não é assim. Cada ser é único, né? Então, cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu jeito. Então, a gente precisa trabalhar muito. Primeiro se conhecendo, porque a reforma íntima é o caminho para a nossa melhora espiritual. Porque não adianta acusar, colocar sempre a culpa no outro, se a parte da culpa também está em cada um de nós, né? Então, o perdão, ele acontece, na verdade, dentro de cada um de nós.
mas é aquele perdão sincero, aquele perdão com o coração, né? Com humildade, sem arrogância. Não, eu vou te perdoar, você fez... Também, para Deus, não vai ter valor nenhum esse tipo de perdão, né? Então, a gente tem que, quando a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente tem que ressignificar, né, aquele acontecimento, para ver se realmente vale toda essa tristeza que às vezes a gente carrega, né? E todos nós carregamos o bem e o mal dentro de nós, né? Então, por isso que eu falo, nós somos todos imperfeitos, não tem ninguém perfeito e não tem ninguém vítima de ninguém. Por quê? Porque tudo é ação e reação. O que eu faço hoje para alguém, automaticamente vai retornar para mim de alguma forma, né? Então, por isso, se a gente pregar o bem retorna. E se a gente também não conseguir propagar a paz e o bem, nós também não viveremos em paz, né? Então, a gente tem que o quê? Alimentar qual lado da gente? Sempre o lado bom, né? E, às vezes, a gente sempre vai encontrar, não é às vezes, diariamente, né? A gente encontra pessoas que, às vezes, nos desestabilizam, né? Então, a gente tem que aprender a fazer um exercício de respirar fundo, né? Contar até 3, talvez até 1000, às vezes, mas não revidar, porque isso já é o caminho do perdão, né? Que Deus fala, não seja vingativo, né? Não deixe o ódio transbordar e deixe o amor sempre se evidenciar. Então, quando a gente não tem afeição por uma pessoa, e às vezes a gente não sabe nem porquê, né? Em vez de a gente ficar, porque a mente da gente é meio doida, né? Às vezes você olha para uma pessoa, não vai com a cara dela, você nem conhece. Eu não vou com a cara dela. Começa a pensar de forma diferente, né? Começa a tentar encontrar as qualidades da pessoa, né? Vamos alimentar o que gera, às vezes, raiva e desafeto na gente, né? E mesmo porque nós estamos, né, em um mundo de expiações e provas. Então, muitas coisas nos acontecem para nos testar mesmo, né? Então, a gente tem que estar sempre ativo, a gente tem que estar sempre atento a tudo que nos rodeia. E a doutrina, né, a nossa doutrina espírita, ela é uma fonte de ensinamentos inesgotável para a gente poder se transformar. Por quê? Porque nela a gente encontra diretrizes para seguir, né? E alcançar a nossa evolução. Às vezes em passos lentos, às vezes em passos mais largos, né? Porque tem coisas que às vezes demandam tempo. E amar o próximo para mim, é um dos ensinamentos mais difíceis que tem dentro da doutrina, né? Por quê? Porque nós realmente estamos aqui, né, de passagem, e é difícil a gente amar o próximo, né? É difícil. Imagine o inimigo. A gente ama ali, aquele círculo em volta da gente, né? Começa ali primeiro pelos nossos pais, depois a gente casa, é marido, filhos, netos. Mas e o nosso próximo? A gente não consegue ainda
amar o nosso próximo. A gente respeita, às vezes, o próximo, mas aquele amor desprovido de qualquer interesse, quando a gente vê alguém sofrendo, alguns têm essa capacidade, mas às vezes a gente pensa 10 vezes para ir ajudar, né? Que nem tem esses moradores de rua. Quantas pessoas existem, por exemplo, de uma cidade? Quantas vão ali para ajudá-los? Estou dizendo assim, não ajudar com alimento, nada, de ir lá mesmo, conversar com eles, levar uma comida. Eu sou uma que não vou. Eu ajudo quando tem a oportunidade de ajudar, mas eu não vou. Entendeu? Então, isso seria o amor ao próximo. Porque Jesus uma vez disse, quando você está ajudando um irmão, é a mim que você está ajudando, né? Mas se amar o próximo já é difícil, imagine se esse próximo for um inimigo. Então, por isso que eu digo que é uma lição difícil e que ela demanda muita vontade, demanda tempo, né? Que a gente tem que se esforçar muito para a gente conseguir alcançar pelo menos o mínimo necessário para a gente cortar esse ódio. Porque às vezes a gente fala, mas eu não odeio ninguém. Mas quando Jesus fala aqui do inimigo, às vezes é um inimigo que está próximo da gente, a gente não considera inimigo, mas é um inimigo, né? Quando a gente faz briga com o irmão, quando a gente às vezes fica uma semana, um mês sem olhar para a cara de um irmão ou de algum familiar, gente, isso é um desamor a um próximo que se torna às vezes um inimigo, né? Então, a mensagem de hoje é essa: amar os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos é lutar o quê? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Por que orgulho? Porque muitas vezes a gente não quer ser o primeiro a dar o primeiro passo, né? A gente não quer ser o primeiro porque a gente vai achar que a gente está se inferiorizando se a gente for pedir perdão, né? Ou então, às vezes, a gente estaria confessando a culpa, né? Mas também o egoísmo, né? Achar que aquele não merece o nosso perdão, que não merece a nossa consideração e a nossa compreensão. Mas, como eu disse antes, nós, como somos imperfeitos, a gente tem que sempre pensar que todos são filhos de Deus. E da mesma forma que Deus é misericordioso com a gente, Ele perdoa os nossos defeitos, porque Ele não nos cobra nada. Ele nos deu o livre-arbítrio para caminhar nessa jornada espiritual. Ele deu a oportunidade de a gente reencarnar quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para a gente... Ele não deu prazo. Olha, você tem 3 encarnações para ser bom, a ponto de ser um espírito de luz. Não. É o seu livre-arbítrio. Então, cabe a nós, a nossa vontade, o nosso esforço diário de sermos cada vez melhores. Tá bom? Então, era isso a mensagem de hoje. Agradeço a atenção. Eu vou fazer a oração aqui de final e o nosso amigo Daniel vai fazer o Pai Nosso, né? Então, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, escutando seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade da casa pelo acolhimento, por esse ambiente de vibrações boas
que nos tornam leves e nos encorajam para cada vez mais andarmos pelo caminho do bem. Que possamos voltar para as nossas casas com essa reflexão do dia e que possamos cada vez mais fazer o amor sobrepor a tudo de mal que temos dentro de nós. E agora o Daniel vai fazer o Pai Nosso aqui pra gente, né, Daniel? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Obrigada, viu?